Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista e estou ministrando aula para vocês da disciplina de Teoria da Saúde Bucal. E hoje a nossa aula está destinada aí à revisão para a PV2 de vocês, tá? Para a segunda avaliação de vocês. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre os assuntos que foram ministrados aí no decorrer das nossas aulas e dar uma revisada para que você consiga aí fazer sua prova e tirar uma nota boa, né? Que você consiga também, de fato, aprender, né? Absorver ali o conteúdo ministrado. Então, vamos falar um pouquinho sobre a radiologia, né? Sobre o tema da aula proteção radiológica, o tópico 1, que fala ali de introdução à radiologia. A radiologia, ela se desenvolveu ali como ciência a partir de dezembro de 1895, não é? Então, com a publicação ali dos estudos de William Conrad, tá? Que era um físico alemão, que observou, então, durante ali os seus estudos, esse físico, ele observou a emissão de luz em ampolas a vácuo, tá? Ampolas de Crookes, em experiências ali com raios catódicos. Então, ele passou a fazer algumas experiências e, durante essas experiências, ele acabou observando essa emissão de luz nessas ampolas. Röntgen também observou que esses raios, aos quais ele denominou, né, ele deu o nome ali de raio-x, eles atravessavam os corpos como vidro, papelão, madeira, mas eles eram bloqueados por metais pesados, como, por exemplo, o chumbo. Então, quando se tratava, né, de alguns corpos como vidro, madeira ou papelão, ele atravessava, o raio atravessava, e com metais pesados ele não atravessava, ele não passava. E poderiam deixar marcas, né? Quando eles atravessavam ali, eles deixavam marcas ao impregnar determinada substância, desde que entre eles e a placa da substância houvesse ali um corpo. Então, o que isso significa? Que esse raio ele passava, né? E que se tivesse ali algum corpo entre o raio e uma placa, ele ficaria com as marcas daquele corpo, né? Impregnaria ali a marca na placa. Essas conclusões elas foram obtidas radiografando justamente a própria mão e mais tarde, ali em abril de 1896, a mão, né, da sua esposa. Essa descoberta lhe valeu aí o Prêmio Nobel de Física, então ele ganhou um prêmio, realmente foi uma descoberta que até hoje é muito importante aí para a ciência, para a tecnologia. A radiação X ela tem sido estudada e utilizada em associação à matemática, como eu falei, ela é muito utilizada, muito importante, à física, à química, trazendo aí inúmeros benefícios ao diagnóstico e ao tratamento das doenças também, tá? Então, tanto auxilia no diagnóstico, quanto também pode auxiliar no tratamento por meio ali da obtenção de imagens. O tubo de raio-x ele é uma fonte geradora, né, da radiação X, e é formado por um envoltório de vidro, tá? Tem um envoltório de vidro que contém no seu interior um ambiente a vácuo e dois polos, que é um polo negativo, que é o cátodo, e o outro positivo, que é o ânodo. Os raios-x, eles apresentam as seguintes propriedades. Então, eles são ondas eletromagnéticas de alta frequência que são capazes de atravessar ali a matéria orgânica, né? Ou de serem absorvidas por ela e ionizá-la. Eles também propagam-se em linha reta, tá? Ele vai ali em linha reta. Se você direciona, ele vai na linha reta. Tem pequeno comprimento de onda, tá? Ele vai de 0,01 a 10 nanômetros, tá? E o comprimento de onda da luz é de 500 nanômetros. Então, ele realmente tem um comprimento bem pequeno. E tem a velocidade da luz, então é muito rápido e produzem imagens em superfícies fotossensíveis. Então, se você colocar ali uma superfície fotossensível, ele vai reproduzir, né? Ele vai produzir ali uma imagem. Produzem efeitos fosforescentes ali em alguns cristais e produzem, infelizmente, né, alguns efeitos biológicos.
durante a formação da imagem, como que se forma, né? Os raios que ultrapassam o corpo, né? Quando ele ultrapassa ali o corpo, como por exemplo a mão, eles chegam ao filme sensibilizando, tá? Após a revelação, o filme ele se torna negro. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem o dentinho, o dente foi a parte, né, que ficou da imagem como se fosse uma sombra, e o filme ele ficou negro. Nós temos ali, infelizmente, alguns efeitos biológicos da radiação, alguns efeitos do raio-x, assim como de outras formas de energia ionizante, eles têm caráter nocivo, né? Eles fazem mal. O que acaba que obriga aí a adoção de procedimentos de proteção ao profissional e ao paciente exposto. Então, quando a gente vai lidar, né, com radiação, nós precisamos adotar medidas ali de biossegurança, medidas de proteção, tanto para o profissional quanto para o paciente, justamente porque quando se fala em radiação, nós temos aí, infelizmente, esses efeitos nocivos. O dano causado pela radiação, ele é cumulativo, tá? Então, ele vai se acumulando ali. Então, de acordo com que você vai fazendo uso da radiação, vai acumulando os efeitos no seu corpo. Ou seja, a lesão ela é causada por doses repetidas ali da radiação que se acumulam nos tecidos. O dano causado pela radiação, ele é cumulativo, como eu falei, ou seja, né, vai acumulando aí. E a radiosensibilidade celular, ela é variável. Então, a forma como vai, né, que esses efeitos eles vão agir, ela não é certa, não é exatamente a mesma. Quanto mais jovem as células, quanto mais novo for, quando a mitose é mais acelerada, e quanto mais não diferenciadas, mais sensíveis à radiação. Então, quanto mais jovem, por exemplo, um feto ali, né, em formação, quanto mais, né, se é criança, vai ser mais sensíveis, assim como algumas partes do corpo, dependendo ali, né, das células, podem ser mais sensíveis ali à radiação, tá? Células mais sensíveis, a gente tem como exemplo os glóbulos brancos, principalmente os linfócitos, glóbulos vermelhos, óvulos e espermatozoides, tá? Então, ela pode afetar aí a parte reprodutiva também. Células de sensibilidade intermediária, a gente tem células epiteliais e células do cristalino. Células mais resistentes, a gente tem as células nervosas e as musculares, exceção para as células do sistema nervoso ali do embrião, tá? Que podem ser afetados. Meios de proteção radiológica. Para que se evitar ali os efeitos deletérios da radiação, são tomadas ali medidas para proteger o indivíduo, né? E aí, minimizando esses danos, tanto para quem lida com a radiação, como para os pacientes. Então, como eu falei, quando a gente pensa em lidar ou quando vai lidar com radiação, tem que tomar todas as medidas de segurança ali que são oferecidas, que são orientadas, né, para todos. Principalmente por quê? Porque são efeitos cumulativos. Então, tanto para o paciente, mas principalmente quando se fala das pessoas que trabalham na área, né? E vocês vão, de alguma forma, ter contato, tá? Então, tem que ter um cuidado muito grande, por quê? Porque é acumulativo, então você não vai ter só um paciente durante o dia ou durante uma semana, vão ser vários pacientes. Todas as medidas de biossegurança, de proteção, precisam ser tomadas ali da forma correta, sempre com muito cuidado. Então, dentro dessas medidas, a gente tem aí a redução da área radiografada, né? Então, quanto menor a área, menor a exposição para o paciente e também menor vai ser ali a onda, né, do raio-x que vai ser empregada por meio ali de colimadores de diafragma, tá? Redução da exposição, então a gente reduz ali, né, a exposição, a dose de radiação que vai ser empregada, como eu falei. Limitar também o número de exames, então a gente não pode estar fazendo muitos exames, principalmente em crianças, tá? E sempre usar proteção pública para ganodas, tireoide e o cristalino.
Biombos e aventais plúmbicos para o profissional em radiologia. Então, quem for fazer a tomada radiográfica precisa ou estar num biombo ou estar de avental, tá? Se tiver ali no mesmo ambiente. A recomendação é que você saia da sala, né? Ou fique o mais distante possível ali da tomada radiográfica. Monitor individual de radiação. Então, a gente tem, né, mas é mais para quem realmente trabalha só com a radiologia. Então, geralmente faz o uso aí do monitor individual de radiação, que é o dosímetro, que eles colocam ali na roupa, né, no jaleco, para os profissionais, e ele fica verificando a dose diária ali do que o profissional está tomando de radiação. É uma forma de segurança, de você verificar o que está acontecendo, né? Quanto de radiação que você está absorvendo. Vamos falar agora sobre o tópico 2, também ainda da proteção radiológica, que fala ali proteção radiológica em odontologia. Então, a portaria número 453, de 1º de junho de 1998, ela fala ali, o regulamento técnico que estabelece ali as diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, os consultórios odontológicos que dispõem somente ali de equipamento de radiografia intraoral, eles são dispensados de aprovação, tá? Sobre ali o aspecto de proteção radiológica. Os ambientes, eles devem ser observados as seguintes determinações, tá? O equipamento de radiografia intraoral, ele deve ser instalado em ambiente consultório ou sala, uma sala específica só para fazer a tomada radiográfica, ou no consultório mesmo, com dimensões suficientes para permitir que a equipe, né, consiga manter uma distância ali de no mínimo 2 metros do cabeçote, né, do cabeçote ali do aparelho de raio-x e do paciente. Então, que você consiga ali se afastar. Geralmente o aparelho, o controle, ele tem ali um fio bem grande que você justamente consegue se afastar, às vezes consegue até sair do consultório e apertar de fora, tá bom? Que é o ideal. O equipamento de radiografia extraoral, ele deve ser instalado em sala específica, tá? Atendendo ali aos mesmos requisitos do radiodiagnóstico médico. Então, quando se fala em radiografia extraoral, que geralmente é ali da boca toda, vai ser empregado uma quantidade ali, né, de raio-x bem maior do que uma intraoral. Então, não vai fazer ali no consultório odontológico, tem que ter ali todo os requisitos para um radiodiagnóstico ali médico mesmo, tá? Porque é uma área que vai ser radiografada muito grande. As salas equipadas com aparelhos de raio-x, elas devem ter seu acesso restrito, tá bom? E dispor de sinalização visível ali nas portas de acesso, contendo o símbolo internacional de radiação ionizante, acompanhado da inscrição. Quadro com as seguintes orientações de proteção radiológica em lugar visível. Paciente, né? Tem que ter escrito lá. Paciente, exija e use corretamente vestimenta plúmbifera para sua proteção durante ali o exame radiográfico. Segundo, não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o exame radiológico, salvo quando estritamente necessário, por exemplo, casos de criança ou de pessoas com necessidades especiais. Outro aviso que tem que estar ali para o paciente: acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente a vestimenta plúmbifera para sua proteção durante o exame radiológico. Então, tanto o paciente quanto o acompanhante, caso ele precise ali, né, fazer uma contenção, precisa estar protegido, tá bom? Uma sala de raio-x não deve ser utilizada simultaneamente para mais de um exame radiológico. Então, no momento que está se fazendo uma tomada radiográfica, não pode fazer 2 ao mesmo tempo, tá? Não pode de forma nenhuma. Para cada equipamento de raio-x, deve haver uma vestimenta plúmbifera que garanta a proteção do tronco dos pacientes, incluindo a tireoide e as ganodas. Vamos falar um pouquinho agora do tema da aula de processo de trabalho, que fala do tópico 2, os equipamentos odontológicos. Então, para o desenvolvimento do trabalho, é fundamental que se tenha conhecimento, né, dos equipamentos odontológicos, dos equipamentos básicos ali que compõem o consultório, tá bom?
Então, vamos ver alguns, né, como cadeira odontológica, mocho do operador, mocho do assistente, equipo, refletor, mesa auxiliar, aparelho de raio-x, unidade auxiliar. São uns, né, dos equipamentos básicos que nós temos dentro de um consultório odontológico ou uma clínica. Então, a cadeira odontológica, ele existe ali no mercado uma enorme variedade de marcas e modelos de cadeira, tá? Serve ali, né, pra gente, é justamente onde o paciente vai deitar, pra gente atender. Em relação à sua automoção, nós temos a semiautomática, a totalmente automática e a totalmente automática com volta ao zero. Os painéis de controle, eles podem apresentar-se ali dispostos em bi ou unilateralmente, tá? Então, tanto dos dois lados, ou só do lado ali onde está o operador, que é o cirurgião dentista. Quando é unilateralmente, como eu falei, se localiza sempre do lado do cirurgião dentista. Ainda pode ser parte integrante ali da cadeira odontológica o comando de pé, que é onde a gente aciona ali o jogo, né, as canetas, ou de alta ou de baixa. O comando de pé permite acionar os movimentos também da cadeira, sem que seja necessário os toques de botão com a mão elevada. Então, a gente consegue subir, inclinar, descer o paciente na posição ideal ali para o atendimento. Mocho. Mocho é o local onde o operador e o assistente eles se sentam, né, junto ali à cadeira odontológica. Então, no consultório odontológico, cadeira é onde o paciente vai deitar. Onde o operador, que é o cirurgião dentista, e o técnico de saúde bucal sentam, é mocho, o nome é mocho. Então, ele é específico, ele regula a altura, né, tudo anatomicamente para aquele atendimento, seguindo aí a biossegurança. É necessário que ele possua algumas características básicas, justamente, proporcionando aí o posicionamento correto para a realização do trabalho em uma posição ergonômica. Nós temos o equipo também, né, que faz parte aí dos equipamentos odontológicos, e a função dele é fornecer as ligações através dos intermediários e mangueiras, assim como os controles necessários para as peças de mão, seringa tríplice, ar e água. Então, é onde vai ficar aqui as canetas, né, de alta, de baixa, dependendo do equipo, até ultrassom. Como eu falei, né, canetas de alta e baixa rotação, micromotor. Tá aqui para vocês o exemplo da foto, né? A gente tem a caneta de alta, a caneta de baixa e o micromotor e a peça reta. Estão disponíveis no mercado equipos que variam ali no seu estilo, isto é, compostos por 3 ou 4 pontas, tá? Então, vai depender ali do equipamento que você vai trabalhar. Nós podemos ter ali dentro, né, desse equipo, ali, acoplado ao equipo, negatoscópio, ultrassom e até mesmo aparelho de fotopolimerização, tá? Nós temos os refletores. Os refletores, eles são peças-chave no dia a dia do trabalho de um cirurgião dentista e a sua equipe, contribuindo aí muito para a boa qualidade do trabalho. Também temos mesa auxiliar, que servem ali para auxiliar com bandejas instrumentais que serão utilizados na intervenção clínica, ali durante o atendimento. Temos os aparelhos de raio-x, que são comumente ali utilizados para exames complementares. Então, sempre você só vai fazer uso do raio-x realmente como exame complementar, quando o exame clínico não é suficiente nos consultórios odontológicos. Eles podem ser móveis ou fixos, tá? Os do tipo móvel, eles possuem uma base com rodízios, com rodinha para sua movimentação, tá? Os fixos podem estar fixos na parede ou até mesmo ali, né, na cadeira odontológica. Nós temos aqui a unidade auxiliar, que geralmente a unidade auxiliar é composta pelo sistema ali de sucção, né, onde vai ficar os sugadores, ou a cuspideira, ou até mesmo seringa tríplice, dependendo dela. O sistema de sucção, os sugadores podem ser de baixa, média e alta potência, e os sugadores de baixa potência, eles são aqueles que são ligados ali ao encanamento de água da cuspideira, tá? Então, eles são mais fracos e ele tem pouca potência, por isso não apresentam ali uma sucção tão eficiente. A cuspideira é comumente componente ali da unidade auxiliar, que pode ser manufaturada em aço, inoxidável, cerâmica esmaltada ou vidro temperado, tá? É uma cuba realmente que serve ali para o paciente, né, cuspir.
e ela tem forma cilíndrica e suas dimensões podem variar de acordo ali com com o fabricante. Seringa tríplice. Quando se trabalha ali com auxiliar, esse componente ele é de uso exclusivo dele. Não, na verdade não é. Eu não concordo com isso. Então, geralmente, a seringa tríplice pode até o auxiliar utilizar, mas geralmente quem usa mesmo é o cirurgião dentista, tá? Porque ele pode acabar ajudando ali no processo da intervenção clínica. Mas vocês ficam mais na parte da sucção mesmo, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre a manutenção preventiva de equipamentos odontológicos. Tópico 3, tá? Do tema da aula de processo do trabalho. A manutenção ela é um conjunto de ações que visam aí assegurar as boas condições técnicas de um equipamento. Então, sempre que você tem algum equipamento, mesmo que não seja ali de consultório, até na sua casa, você tem que fazer revisão, né? Você tem que fazer manutenção. Então, tanto ali para garantir que não vai quebrar, quanto quando quebra, você também precisa, né, consertar. Então, a manutenção é um conjunto de ações que visam assegurar as boas condições técnicas do equipamento, que vai garantir que ele vai estar em bom funcionamento. E como eu falei, dentro do consultório odontológico, nós dependemos muito desses equipamentos. E essa manutenção ela vai distinguir-se ali de duas formas de ação. Então, a gente tem a manutenção preventiva, né, que é antes de quebrar, e a correção, que é denominada manutenção corretiva. A manutenção preventiva, ela é a intervenção prevista, né, que você já se programa, ela é preparada e programada antes da provável aparecimento de alguma falha. A manutenção corretiva, ela é o conjunto de ações aplicadas ao equipamento para restabelecer essas funções, quando já quebrou e aí você chama o técnico para consertar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tópico 3, né, do tema da aula de imunização, que fala aí sobre os medicamentos utilizados. O medicamento, desde ali a sua fabricação até o consumo, ele vem sendo ali objeto de preocupação de inúmeras pesquisas realizadas mundialmente. Então, os medicamentos, eles são sim muito importantes, auxiliam bastante na clínica odontológica, por isso vocês precisam também ter conhecimento, né, sobre os principais, o que a gente mais utiliza aí dentro do consultório. Então, quando se fala de medicamento, é muito importante a gente falar da ficha clínica. A ficha clínica, gente, ela serve ali como base para você ter as informações sobre o paciente. São vários pacientes. E é muito importante você ter informações, né? Fazer uma anamnese desse paciente, ter conhecimento do histórico de saúde dele, né? Se ele tem alguma alergia a algum medicamento, se ele já teve algum problema com anestesia, com pós-operatório, tudo isso vai estar ali na fichinha clínica dele. E aí é interessante que observa-se que uma pequena, mais preocupante ali, percentual de profissionais não preenche essa ficha clínica, tá? Para todos os seus pacientes. Isso é realmente preocupante. A função do registro do estado de saúde de cada paciente é anotado nessa ficha clínica, como eu falei para vocês, bem como ali de restaurações que este, porventura, tem, né? Qualquer procedimento, foi feita uma extração, não foi feito, foi feita uma restauração, o paciente tem cárie no elemento tal. Então, tudo isso é um registro que é muito importante ali tanto para o paciente, né, que serve como documentação para ele, como também de respaldo para o profissional. Ele não tem ali como finalidade, nessa ficha clínica, simplesmente o aspecto legal ali da identificação do indivíduo. Então, vocês sabem que na odontologia legal, a ficha clínica, o odontograma do paciente, ele pode ser utilizado ali para reconhecimento, né, de uma pessoa. Então, mas não é só essa a finalidade ali da ficha clínica, tá? Tanto ali esse reconhecimento pode ser feito tanto em vida ou após a sua morte, caso seja necessário. Este histórico, ele também proporciona subsídios ali para o acompanhamento do paciente, né, para que a gente consiga verificar até onde a gente foi ou até onde ele foi com outro profissional, né, dentro do tratamento ali, e pode detectar precocemente patologias graves e pode também auxiliar em diagnósticos mais complexos. Caso outro profissional também de saúde requisite, né, vai ter ali os dados do paciente. Com base ali nos dados obtidos a respeito do preenchimento de fichas clínicas, pode-se questionar ali se a semiotécnica estaria sendo bem dirigida pelo cirurgião dentista ou pela equipe odontológica.
No intuito de se obter ali um diagnóstico, né? Sempre a intenção de você fazer uma ficha clínica é obter ali um diagnóstico preciso das condições gerais do paciente e se em caso afirmativo a terapêutica medicamentosa estaria sendo ali adequadamente proposta. Então a gente verifica, por exemplo, pacientes que têm ou diabetes ou são hipertensos ou têm alguma alergia, tudo isso pode ali ser útil no momento de prescrever uma medicação ou até mesmo de administrar. No aspecto que se relaciona aí com a farmacologia, as fichas clínicas elas são incompletas, pois 39,2% dos profissionais da odontologia não anotam nestas os medicamentos que foram prescritos ali aos seus pacientes. E precisa, né? É um dado importante. Esse tipo de registro não é obrigatório por lei, mas a ficha clínica ela é um documento legal e tudo que está ali nela pode ser utilizado, né? Então, é muito importante ela estar totalmente preenchida. Desta forma, é fundamental que esta prática passe a ser habitual entre os profissionais ali da odontologia. Vamos falar um pouquinho agora sobre os anestésicos locais, tá? As soluções anestésicas locais, elas são, sem sombra de dúvida, os medicamentos mais utilizados dentro aí da prática odontológica. Então, a gente utiliza bastante, né, os anestésicos e eles são muito importantes, a gente geralmente faz uso porque vai, né, retirar ali a dor do paciente durante o procedimento e é muito importante reconhecer, saber ali. A gente usa, por exemplo, a lidocaína com bastante frequência, que é bastante utilizado, né, tem mais estudos a respeito, mas é muito importante saber ali do histórico de saúde do paciente para saber se ele teve algum problema, se ele teve alguma alergia. Então, tudo isso se faz necessário e é importante que você reconheça e saiba isso para justamente auxiliar nesse momento ali do contato com o paciente. Então, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tirem uma boa nota aí, que aprendam bastante a respeito do assunto. Beijão para vocês e tchau, tchau!